tomando posição de liderança, ou posição de líder. Vamos ler juntos Marcos capítulo de número 10, do versículo 42 até o versículo de número 45, que diz assim: Mas Jesus, chamando a si, disse: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, aquele que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, há dois assuntos pelos quais eu sou apaixonado, de verdade. Dois assuntos que me encantam, que têm tomado aí uma boa parte da minha vida, das minhas pesquisas, dos meus estudos. Para você ter uma ideia, eu tenho em casa um fichário, e as maiores pastas são as pastas que falam sobre esses dois assuntos, que é perdão, que é uma coisa que eu venho estudando, trabalhando e aprendendo muito acerca de perdão ao longo desses anos, e gosto de falar de perdão, procuro viver aquilo que falo em relação a perdão. E o outro assunto é justamente esse, liderança. É uma aposta assim um pouco maior, até pelo fato de que se tem mais um cuidado em se falar sobre liderança, em se mostrar como funciona a liderança, como é a liderança, tudo mais e tal. E eu, graças a Deus, voltei a minha vida para esse tema. Eu me gastei nesse tema, eu procurei vivenciar esse tema, inclusive dentro da minha própria casa. Eu falei para ela que eu ia falar dela aqui. Ela disse: o que é que o senhor vai falar de mim lá? Que é a minha filha Tainá. Eu procurei criar a Tainá de uma forma em que ela fosse uma liderança, que ela não fosse simplesmente uma pessoa conduzida, mas que ela tivesse condições de conduzir as pessoas. Tanto que eu dei a ela uma certa independência muito cedo. Para você ter uma ideia, a Tainá já tinha chave de casa com 9 anos de idade, Isso aí, há 12 anos atrás era impensável você dar uma chave de casa para uma criança de 9 anos. Mas eu sempre procurei mostrar para ela como funcionava a vida, e que a vida não seria o papai e mamãe todo o tempo ao seu lado, lhe dando tudo, lhe suprindo de tudo. Por várias vezes, a primeira coisa que eu ensinei para ela quando ela era muito pequena foi atravessar a rua, para que ela entendesse que para fazer qualquer coisa, ela tinha que ter a própria iniciativa dela. E eu fui bem sucedido, acredito que sim, Eu tenho, pelo que vejo, pelo que entendo, fui bem sucedido nessa caminhada, em fazer da minha filha uma pessoa de liderança, uma pessoa que buscou ser líder, buscou servir a Deus, buscou ser destaque. Quando nós passamos, nas igrejas que nós passamos, ela sempre tomou uma posição de liderança. Ela sempre foi assim um braço muito, muito abençoador do meu ministério, trabalhando com adolescentes, trabalhando com crianças, e me ajudou muito nas igrejas por onde eu passei. E hoje nós vamos falar para vocês de liderança. E a gente tinha assim um monte de coisa que a gente podia falar. Dava para falar aqui 1h30, tranquilamente, sem problema nenhum, e com muita coisa boa para falar. Mas a gente não vai falar 1h30, a gente vai falar hoje no máximo aí 15 minutos. Então eu destaquei o suprassumo da coisa, Eu tirei assim um creme de la creme. Justo assim uma coisa muito simples, muito fácil. Simplesmente 3 verdades da vida de um líder, para destacar para você. E essas 3 verdades que nós vamos explorar aqui rapidamente nesses próximos 15 minutos. Nós temos Santa Ceia, temos batismo e temos um horário a cumprir, e a gente está aqui pedindo a Deus que dê graça, que pare o sol, pare a lua aí, pare o sistema todo, e nos permita fazer tudo o que temos que fazer nesse período de tempo. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que nos traz essa liderança. Pessoa que eu quero vos falar para você é sobre Barnabé, O livro de Atos ele faz uma síntese da história de Barnabé.
um dos maiores líderes da história. E lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, ele faz um resumo da vida deste homem. Ele diz assim, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. São essas 3 características que nós vamos explorar hoje para entendermos o que é tomando a posição de liderança. Que posição é essa? Nós já vimos lá no texto que lemos em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que no Evangelho é diferente. No Evangelho é diferente do mundo secular. Você viu que no mundo secular as pessoas que estão acima dominam, comandam, mandam, e os que estão abaixo obedecem e seguem. Já no mundo cristão, no Evangelho não é assim. O Evangelho é diferente. No Evangelho, quem quiser ser o primeiro vai ser servo de todos. No Evangelho, quem quiser estar adiante tem que servir a todos. E o maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é isso que nós queremos que você aprenda nessa noite. Que a posição de liderança no reino se baseia em 3 verdades que nós vamos destacar aqui da vida de Barnabé. A primeira verdade, sem perda de tempo, é que um líder cristão, ele deve investir a sua vida na vida dos outros. Se você for pegar a história de Barnabé em Atos dos Apóstolos, você vai ver várias vezes ele fazendo justamente isso. Se você for pegar, você vai ver que lá no capítulo 4, do versículo 36 ao 37, ele está investindo os seus recursos financeiros para abençoar pessoas. Em Atos, no capítulo 9, do versículo 27, Barnabé está investindo a sua vida na vida de Saulo de Tarso. Depois que os discípulos o rejeitaram e não quiseram saber dele, ele investe a sua vida na vida de Saulo de Tarso. Em Atos, no capítulo 11, no versículo 19 ao versículo 26, a igreja de Jerusalém olha para ele e para Barnabé e vê nele o melhor obreiro a ser enviado a Antioquia. E quando ele chega a Antioquia, que ele vê a coisa prosperar, a coisa crescer, ele mais uma vez investe na vida de Saulo. Ele vai buscar Saulo para estar juntamente com ele. No capítulo 13 e no versículo 2, o Espírito Santo separa ele, Barnabé, para ser o ministro, para ser aquele que vai conduzir, o regente da primeira viagem missionária. No capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 41, Barnabé mais uma vez está investindo a sua vida na vida de alguém, desta vez de um jovem chamado João Marcos. E é muito interessante a história de Barnabé por esse motivo. Porque se você for ver a vida dele, a todo momento, a todo instante, ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado com os seus recursos, a tanto que ele pega os seus recursos e investe na obra de Deus. Ele não está preocupado com o seu tempo, a ponto que ele pega o seu tempo e investe na vida de outras pessoas. E o interessante, ele investe na vida de pessoas que os outros não acreditam. Ele investe na vida de pessoas que os outros não valorizam. Ele investe na vida de pessoas que os outros desprezam. Ele investe a sua vida na vida de pessoas que os outros não querem saber deles. E perceba o resultado disso. Ele investiu a sua vida na vida de um homem que foi o maior evangelista da sua época, o maior escritor do Novo Testamento, o homem que realizou as maiores proezas para Deus na sua época, no sentido de pregar e levar o evangelho de Cristo a todos os lugares da sua época. Esse homem, Paulo de Tarso, um homem que estava sendo desprezado pelos discípulos, um homem nos quais as pessoas não acreditavam. Eles não acreditavam na conversão dele, eles não acreditavam que ele havia realmente se convertido, eles não acreditavam realmente que ele havia mudado de posição, eles tinham desconfiança dele. E a primeira coisa que você tem que aprender hoje, enquanto tomando posição de liderança no reino, é justamente isso: que se você quer tomar a posição de liderança, se você quer ser líder no reino, comece a gastar e a investir a sua vida na vida de outras pessoas. Certa vez, perguntaram a um dos homens mais ricos do Brasil: o que é a felicidade? Esse homem olhou para aquele repórter e disse assim: olha, você quer ser feliz por um momento? Faça o seguinte, vingue-se. Porque no momento em que você estiver se vingando daquela pessoa que lhe fez mal, naquele momento você vai ser feliz. Você quer ser feliz durante um determinado tempo? Ganhe na Mega Sena, ganhe na loteria. Porque se você ganhar na loteria, você vai ser feliz por um determinado período de tempo.
Agora me diga, eu vou lhe dizer uma coisa: você quer ser feliz a sua vida toda e muito mais depois da sua vida? Invista na vida de alguém, faça a felicidade de uma outra pessoa, porque se você fizer, investir na vida de outra pessoa, essa pessoa nunca vai esquecer aquilo que você fez por ela, e ainda que você morra, os seus atos e as suas atitudes vão servir de testemunho através da vida daquela pessoa, porque ela vai chegar e vai dizer: fulano de tal investiu na minha vida, mudou a minha vida, me ajudou, tratou comigo, me fez melhor, tratou de mim, cuidou de mim quando ninguém acreditava em mim. Isso é tomando posição de liderança no reino, isso é servir a Deus, é investir a sua vida naquilo daqueles que realmente importam, na vida que realmente interessam. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. É isso. O nosso grande problema hoje, sabe o que acontece? É que nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós só estamos preocupados com o nosso bem-estar, nós só estamos preocupados com a nossa carreira, nós só estamos preocupados com a nossa vida social, nós estamos preocupados simplesmente com a nossa vida amorosa e esquecemos de ajudar e abençoar o outro. E nessa noite, quando você veio aqui aprender o que é tomar posição de liderança, você aprendeu justamente a primeira verdade, que é investir a sua vida na vida dos outros. Precisamos de homens bons, como diz a palavra de Deus, que dediquem o seu tempo e o seu coração para investir na vida de alguém. Você quer ser chamado de bom? Sabe quantos homens na Bíblia foram chamados de bom? Dê um chute aí. Quantos, pastor Serginho? 10. Pastor Serginho disse 10. Quem dá mais, quem dá menos? Quantos? 1. Só Barnabé. É isso que Deus quer para você. Deus não quer que você seja mais um. Deus quer que você seja um. Tá? É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. E vamos lá. Segunda verdade: um líder cristão deve esvaziar-se de si mesmo e ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Sua vida, suas palavras, suas atitudes eram governadas pelo Espírito Santo. Um líder cheio do Espírito Santo tem um coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus, serve ao povo de Deus. Barnabé era esse homem. Ele optou em tornar-se um homem vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem divina. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado de negligência. A Bíblia diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente só fica com a primeira parte do versículo. Não, beber, se embriagar é pecado, não pode beber, não pode se embriagar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não ser cheio do Espírito Santo é negligência. Você, enquanto cristão, querido, você, enquanto servo do Senhor Jesus, você tem que buscar isso para a sua vida. Você tem que buscar isso para a sua vida. E eu estou lhe falando de uma coisa que eu vivi a minha vida toda. Sabe qual foi? Sempre foi o meu discurso às juventudes que eu liderei em toda a minha vida. Era justamente esse. Da feita que Deus trazia os jovens para perto da gente, a gente começava a trabalhar justamente isso, para que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu dizia para eles: olha, por que eu faço isso? Porque eu nunca vi em toda a minha vida um jovem ser cheio do Espírito Santo de Deus e não viver na plenitude do Espírito Santo, e não viver para Deus, e não se gastar para Deus. Porque se tem uma coisa linda de se ver debaixo desse sol, queridos, é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você é jovem e você tem toda a força, todo o vigor, toda a capacidade, toda a inteligência. Você tem tudo o que de bom você pode fazer.
E quando Deus entra na tua vida e te capacita e te enche, você está na plenitude do Espírito Santo, você começa a navegar, você começa a ver o invisível, crer no incrível, obter o impossível, você começa a tocar no intangível, você começa a nadar em Deus, e Deus começa a te usar de maneira linda, poderosa. Queridos, eu estou falando para você de algo que eu vivi. Eu não vim aqui contar histórias de outras pessoas, não. Eu só sei falar de mim mesmo. Eu já vi Deus levantar jovens de conjuntos, descer no chão, estender a mão sobre paralíticos, e eles levantarem da cadeira de rodas e glorificarem a Deus e dizerem: eu estou andando, eu estou andando, eu estou andando. E é isso que Deus tem para você. E é isso que Deus quer na tua vida, que você use a sua vida a fim de mudar a vida dos outros, que você olhe para Cristo como exemplo da sua vida e diga: Cristo próprio Cristo disse, eu dediquei a minha vida para resgatar a vida de muitos. Isso é tomando posição de liderança. Quem toma posição de liderança não pode deixar de ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando um líder anda na presença de Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus, ele influencia os outros a quererem buscar e andar no mesmo caminho. Nós precisamos disso. Viva com Deus presente. Nós precisamos disso, queridos. Deus não está interessado em que o líder aliás, Deus não está interessado no que o líder faz, mas sim no que o líder é. A vida com Deus precede o trabalho para Deus. Entenda isso. Muitas das vezes a gente olha e diz assim: não, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou vendo aquilo e tudo mais e tal. Deixa-me dizer algo para você. Não se chateie comigo, mas Deus não está interessado no seu trabalho. O que você faz não pode vir antes do que você é. O que você é vem antes daquilo que você faz. O que Deus olha do céu, Ele olha para o que você é. Ele quer olhar em você e ver alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E se você ainda não sabe disso, fique ciente que o Espírito Santo de Deus é Ele que está conosco, o Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas. É Ele quem vai nos tirar daqui da terra e nos levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E eu vou dizer uma coisa para vocês: meia lamparina não leva, tá? Só vai subir quem estiver com as suas lamparinas acesas. Amém? Dê outra salva de palmas ao Senhor e vamos encerrar, tá? Terceira e última verdade que nós aprendemos com a vida de Barnabé: um líder cristão deve colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Barnabé era um homem cheio de fé. Ele vivia vitoriosamente mesmo em meio às maiores dificuldades, porque sabia que Deus estava no controle da situação. Queridos, a fé, ela tira os nossos olhos do problema e os coloca em Deus, que está acima dos problemas. A fé, ela é, segundo a Bíblia, certeza e convicção. Certeza das coisas e convicção dos fatos. A fé diante das dificuldades, uma vez que, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é onipotente. Sem fé? Vamos lá, sem fé? Esse versículo por si só já fecharia essa questão. Deus quer de nós, de mim e de você, posição de fé no reino. O que o pastor Serginho está fazendo aqui, queridos, era algo impensável. Algo impensável. Há 2 anos atrás, a gente olha para isso aqui hoje, a gente diz assim, para muita gente isso aqui é normal, natural. Isso era impensável para a gente há 2 anos atrás. Entendeu? O que Deus tem feito nas nossas vidas, muitas vezes é posição de fé. Quando a gente chega e declara que em alto e bom solo nós vamos ser 2.000 jovens. Alguém balançou a cabeça e disse: é doido, o meu cocô, né? Queridos, isso se chama fé, tá? E a fé é muito diferente da visão normal, natural, do olhar natural. A fé, ela é capaz de ver o que você está vivenciando hoje.
Esse tempo que você olha aqui, ele é resultado disso, de fé. Quando o pastor Sebastião chegou aqui, era uma igreja simples, baixa, mas ele disse para nós, numa reunião, disse: olha, quando eu cheguei aqui, eu vislumbrei um prédio de 5 andares, eu olhei e vi uma nave em estilo de cinema, com poltronas super confortáveis, e a gente sonha, e Deus realiza, tá? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Precisamos de líderes que façam isso, que vejam o invisível, toquem o intangível e vejam a coisa na perspectiva de Deus, tá? É desse tipo de liderança que nós estamos falando, é desse tipo de liderança que nós estamos precisando hoje, tá? Nós vamos orar agora. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, nós temos ainda a Santa Ceia, temos o batismo, mas eu sei que você entendeu isso, eu sei que você entendeu as 3 verdades. Você precisa gastar a sua vida, investir a sua vida na vida dos outros. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa olhar as coisas além das circunstâncias. Talvez você esteja olhando para você e esteja dizendo assim: não, eu não sou capaz, eu não consigo. Queridos, eu digo por experiência própria, eu já vi Deus pegar pessoas sem nenhuma expressão, pessoas que ninguém dava nada por elas. O camarada não sabia nem falar, não sabia nem se expressar. Eu já vi Deus pegar essas pessoas, esses jovens, trazer ele para perto dele, encher do Espírito Santo, e esses jovens serem usados por Deus de maneira poderosa. E eu não estou falando de pessoas lindas e maravilhosas e bonitas como vocês. Na maioria de vocês aqui são universitários, inteligentes, altamente capazes. Estou falando de pessoas simples, pessoas com pouca instrução, mas que Deus usou poderosamente. Aí eu fico me imaginando, eu fico pensando assim: o que Deus pode fazer com você? O que Deus pode fazer através da sua vida, de tudo que Ele tem feito na sua vida? E aí eu quero que você faça comigo agora. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você diga isso para Deus. Diga: Senhor, eu quero tomar posição de liderança no reino. Eu quero gastar a minha vida na vida das outras pessoas. Eu quero realmente vivenciar isso, entender e saber o que é ser cheio do Teu Espírito Santo. E eu quero também, Senhor, ter a fé suficiente de olhar além do horizonte, além das circunstâncias, além do meu dia a dia, além das minhas próprias forças e das minhas capacidades. Eu quero que o Senhor me faça ver o nome da minha rede, o nome daquilo, Senhor, que eu vou coordenar, o nome das células, Senhor, que o Senhor vai me dar, os filhos da fé que o Senhor vai colocar na minha mão, aqueles em quais eu vou gastar a minha vida, a ponto de marcar a vida deles, a fim de que eles possam olhar e dizer: alguém investiu em mim, e eu farei da mesma forma. Eu vou gastar a minha em prol do meu irmão, eu vou entregar a minha vida como Cristo fez, a te dar a vida de muitos. Faça essa oração agora aí no seu lugar, entregue a sua vida ao Senhor, coloque-se na mão de Deus, tome posição de liderança no reino e diga: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Podem sentar.